Olá, mais um vídeo de capacitação pelo departamento de TI. Nesse vídeo estaremos dando continuidade ao vídeo anterior sobre o processo de acumulamento dos direitos autorais. No vídeo anterior eu mostrei para você todo o processo e todo o detalhe de como a rotina funciona, com todas as regras. E aqui nessa parte 2 eu vou mostrar alguns detalhes da rotina, principalmente pós-processamento da rotina, mas que são detalhes bem importantes e que podem afetar os resultados. Vamos lá. Então, aqui eu já estou logada no sistema, fiz o processo de acumulamento do mês 8 de 2022, só que agora eu coloquei nos parâmetros para processar os contratos nacionais semestrais. No vídeo anterior, eu tinha colocado para processar os nacionais trimestrais. E aqui no semestral, essa tela já é no final do processamento, gerou uma lista de inconsistência. Então, é importante sempre abrir esse relatório, que é uma tela de relatório, né? É sempre importante abrir quando o sistema gerar inconsistência, porque alguma coisa, algum contrato, algum produto não foi processado por algum impedimento, por alguma inconsistência. Vou até, antes da gente abrir esse relatório, vou voltar aqui o fluxo. Então, lá no nosso fluxo do processo de acumulamento, existem várias questões que impedem o processamento, e eu tinha comentado com vocês que o sistema, ao final do processo, geraria um relatório e também enviaria um e-mail de inconsistência detalhando, né, o que não foi processado. Então, ele aborta o processamento desses casos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, então, esse relatório que está em tela é justamente esse processo. O e-mail eu não consigo mostrar para você deste processo que eu vou mostrar o relatório, porque eu estou numa base teste. Em base teste, o sistema não dispara e-mails. Mas eu tenho e-mails aqui de processos que ocorreram na base de produção, de processos realizados por usuários do Departamento de Direitos Autorais em base oficial, e vou mostrar para vocês também alguns exemplos de e-mails de coisas que já aconteceram. Então, aqui, esse passo do gera relatório, vamos voltar lá para o sistema. Então, gerou aqui o relatório. Eu vou abrir aqui para ele gerar esse relatório aqui para mim. E aqui ele está listando cada linha é um produto, né, e um fornecedor. Então, ó, nesse caso aqui, esse produto, esse código de fornecedor, o que que ele informou? Que o mês atual já possui contabilização. Não é possível reprocessamento deste mês ano para este contrato. Se necessário, utilize a rotina de cancelamento da provisão. O caso aqui, o segundo produto, a mesma coisa, já possui contabilização. Então, na verdade, esses dois casos aqui, ele tentou reprocessar, né, porque ele está falando que não é possível reprocessamento, então já existia agosto de 2022, já existia a provisão calculada, já existe. Ele tentou reprocessar e ele não conseguiu porque já foi contabilizado. Então, uma das situações que pedem de reprocessar é se uma provisão já foi contabilizada. E esses outros dois produtos, ele está falando que existe solicitação de transferência de provisão pendente de efetivação para este produto e fornecedor. Então, ele também impede de processar. Então, a solicitação de transferência de provisão é um processo que existe em direitos autorais, que mais para frente, em vídeos futuros, eu vou estar explanando para você o que é esse conceito da solicitação de transferência, e eu entro no detalhe aqui. Quando
uma provisão já foi contabilizada, e aí o usuário tenta reprocessar, né? O reprocessamento, vamos voltar aqui no fluxo para lembrar vocês. Ó, já existe cálculo para o produto? Sim. Possui impedimento para reprocessar? Então, ele entrou nessa condição aqui, esse produto, esse contrato. Já tinha o cálculo para o mês e ele tinha um impedimento. Qual foi o impedimento? Já foi contabilizado. Então, se foi contabilizado, gera esse relatório. Se não tivesse impedimento, excluiria todos os registros. Então, por isso que ele impediu, porque eu aqui estou tentando reprocessar e o reprocessamento deleta o que existe, só que ele não deixa reprocessar porque já foi contabilizado. Então, provisão contabilizada não pode ser excluída. Então, foi o que aconteceu aqui. Mas ele mostra aqui um detalhe, né? Se necessário, utilize a rotina de cancelamento da provisão. Então, o que acontece? Provisão contabilizada não se exclui. Ela não pode desaparecer porque ela já foi contabilizada. Então, eu não posso perder o vínculo com o registro contábil. Mas pode ser que realmente seja necessário cancelar essa provisão, tá? Aí, assim, são casos, né, muito específicos e muito esporádicos que o Departamento de Direitos detecta algum processamento indevido, algum valor que não era para ter sido calculado, alguma nota fiscal que não deveria compor os direitos e não foi feita aquela manutenção para retirar a nota do cálculo, né? E aí houve a contabilização e só depois disso é que se percebe que não era para se gerar direitos autorais para aquele produto, para aquele fornecedor, enfim. E precisa realmente que aquele cálculo seja cancelado. Então, nós temos essa rotina aqui, né? Se necessário, utilize a rotina de cancelamento da provisão, porque, se necessário, se realmente foi detectado que aquilo é indevido. Então, nós temos uma rotina específica para se cancelar uma provisão que já foi contabilizada. Então, essa rotina ela não vai reprocessar os direitos, o cálculo. Ela vai cancelar uma provisão que já foi calculada e vai fazer o estorno contábil dessa provisão. Então, ela desfaz todo o processo, deixando como cancelado e permite que o usuário, então, venha e coloque para processar novamente. Somente depois que ela tiver sido cancelada por esta outra rotina, que desfaz, né? Que na verdade ela não desfaz, ela invalida, né? Ela cancela o direito que já foi calculado e cancela, faz o estorno contábil daquele lançamento lá no módulo da contabilidade, tá? Então, é muito específica essa situação de que precisa cancelar, fazer o cancelamento de uma provisão, tá? Mas existe a rotina caso seja necessário. Então, aqui no mês de agosto de 2022, essa foi a inconsistência que foi gerada pelo sistema. Então, esses casos aqui ele não processou o cálculo dos direitos no mês 8 de 2022. E aí, esse mesmo detalhe aqui, ele envia por e-mail. Eu vou mostrar aqui para você um e-mail de um caso real que, né, na base oficial, só para mostrar o modelo do e-mail, de como o e-mail chega para vocês. Então, aqui, ó, é um exemplo de um e-mail, foi enviado dia 18 de outubro, sobre a inconsistência no acumulamento mensal do mês 9 de 2022. Então, esse e-mail é disparado pelo workflow do Proteus, né, um e-mail que nós usamos no Proteus para disparo automático de e-mails. Esse e-mail vai para quem? Vai para direitosautorais@paulos, diretor.editorial e editorial@paulos. Então, aqui é exatamente o que está naquele relatório, né? Nesse caso aqui, ele mostra que foi um processo realizado por este usuário, o dia e o horário, e quais foram os acumulamentos que não foram processados. Então, ele lista abaixo o que não foi feito. Então, nesse caso aqui, desse processamento que foi realizado,
Dois produtos aqui não se calculou os direitos de setembro de 2022 para eles. Por quê? Para esse fornecedor, porque o contrato não está assinado. E aqui também a gente até vê que é o mesmo fornecedor, então esse fornecedor tem contrato nesses dois produtos e ambos os contratos não estão assinados. Então, também um dos motivos para o sistema não calcular os direitos é o contrato não estar assinado. Então, tem um contrato, ele está dentro da vigência, mas ainda não foi assinado. Então, o contrato não assinado é considerado um contrato não ativo. Então, ele ignora nos cálculos dos direitos, tá? Então, esse é só um exemplo de um e-mail. Bom, aqui o que eu quero mostrar para você? Eu já fiz o cálculo do acumulamento trimestral, nacional, o semestral e agora eu vou colocar o anual nacional. Eu venho aqui, nacional, anual, no mês de agosto, vou colocar para rodar. E aí eu, usuária, simultaneamente quero já antecipar e já colocar mais um outro lote para processar. Então, eu vou abrir novamente a rotina e eu quero já começar a fazer os estrangeiros, por exemplo. Então, o que acontece? O sistema não permite, tá? Então, quando eu tento usar a mesma rotina simultaneamente, então aqui ele está fazendo uso, né? Eu estou fazendo uso da rotina, ela está calculando. Se eu tento utilizar essa rotina para processar novamente, mesmo colocando outros parâmetros, para processar simultâneo, ele não permite, tá? A sua utilização é exclusiva e ele mostra aqui quem é o usuário que está usando e desde que data e de que horário essa pessoa está fazendo uso da rotina. Então, não é possível usar a mesma rotina simultaneamente. Você tem que aguardar concluir esse processamento para daí você colocar um novo lote, preencher novos parâmetros para estar calculando. Isso é uma segurança que tem na ferramenta, porque se a gente coloca processos simultâneos, pode haver aí conflito no processamento, pode haver erros, né? Porque a gente faz muitos cálculos e aí pode dar um resultado inconsistente nesses cálculos. Então, realmente tem que ser um processo individual. O que é possível fazer simultâneo é as duas rotinas aqui, a de produtos e a de periódicos. Então, se eu vier aqui na de periódicos, como é uma rotina à parte, é outra rotina no menu, então a de periódicos eu consigo colocar simultâneo com a de produtos. A de produtos já até acabou. Então, aqui eu tô com a de periódicos, vou abrir também a de produtos, só para mostrar para você que é possível, aí sim, rotinas distintas, eu processar ao mesmo tempo. Então, aqui vou colocar para processar, eu fiz o nacional, vou colocar o estrangeiro, anual, então vou colocar o semestral primeiro. O estrangeiro semestral de produtos, né? Para rodar, sim. E aqui, enquanto ela está rodando, vou vir aqui no de periódicos que eu já tinha aberto e também vou colocar para processar o de periódicos, colocar o semestral de periódicos. Um outro detalhe que eu esqueci de comentar no vídeo anterior é que aqui na rotina de periódicos, além de não ter aquela pergunta do tipo de produto, também não tem a pergunta se é nacional ou estrangeiro. Porque a rotina o cálculo de direitos de periódicos também foi um projeto específico que foi desenvolvido e não prevê ter contratos de periódicos na moeda estrangeira, pagar direitos sobre vendas de periódicos para contratos estrangeiros. Ela é específica para contratos nacionais.
Então, não existe a pergunta aqui se quer fazer para estrangeiro ou nacional, porque ela é para nacionais, tá? Foi um detalhe que eu acabei esquecendo de falar na parte 1 no vídeo anterior. Então, aqui eu vou colocar o periódicos para processar. Então, ele permite que eu processe periódicos, mesmo fazendo outros produtos simultâneos. Então, isso é possível, tá? Agora, fazer de periódicos simultâneo, abrir mais uma rotina aqui de cálculo de periódicos. O periódico já processando não permite, e a mesma coisa do outros produtos, também não permite simultâneo a mesma rotina, ok? Então, aqui eu vou aguardar concluir esses processamentos. E assim que concluir, eu volto aqui para mostrar para você a última etapa que precisa ser realizada nesse processo de acumulamento, após acumular todas as combinações de todos os períodos de pagamento, tanto nacional como estrangeiro, e como periódicos, quando, né, se der por finalizado todo o processamento do mês, precisa, de extrema importância, emitir um relatório para se certificar se não ficou nenhum processamento para trás, tá? Porque como são muitas combinações que o usuário precisa fazer, né, colocar a rotina para processar várias vezes com parâmetros diferentes, pode ser que algum processo tenha ficado para trás. Então, nós temos um relatório que o usuário precisa emitir, e esse relatório vai verificar se tudo que estava apto a ser processado, a ser calculado, realmente foi feito, ou se ficou alguma coisa para trás. Então, vamos aguardar que conclua esses processos, e aí eu vou puxar esse relatório para a gente ver se alguma coisa ainda ficou para trás, referente ao mês de agosto, que é o nosso estudo de caso aqui, e que é um processo que precisa ser feito mensalmente pelo responsável aí pelos acumulamentos no Departamento de Direitos Autorais. Enquanto isso, então, voltamos aqui para o nosso fluxo principal. Então, nós estamos neste processo, né, de acumulamento, e assim que concluir o processamento de todos os lotes e de todas as possibilidades de combinações, qual é o próximo passo? A emissão desse relatório de contrato sem acumulamento. E aí, nele, o sistema vai exibir, né, se existem acumulamentos pendentes, sim ou não. Se ele trouxer acumulamentos pendentes, será necessário analisar do que se tratam e aí realizar novamente o acumulamento, né, se for necessário fazer correções, fazer as devidas correções e realizar novamente o acumulamento e entra nesse looping aqui, né, enquanto tiver acumulamento pendente, sem a devida causa, né? Agora, se não tiver mais nenhum acumulamento pendente, então já segue o processo emitindo os relatórios para fazer a conferência, e aí, existindo divergência na apuração, realiza o processo de ajuste das notas fiscais, que isso vai estar nos nossos próximos vídeos, o que é esse processo de ajuste de nota fiscal. Vamos voltar lá para o sistema. Eu acredito que já terminou. Processamento concluído. Então, concluí, fiz o acumulamento, né, de todas as combinações, pelo menos acredito que fiz. Então, por isso que é necessário vir aqui e agora emitir esse relatório. Contrato sem acumulamento. Só é indicado puxar esse relatório realmente quando o usuário já fez todos os processamentos, quando ele acredita que já fez todos os processamentos, e não ser acionado esse relatório simultâneo com nenhum acumulamento, porque senão vai trazer informação de que existe pendência, porque realmente existe pendência, já que ainda está se processando os acumulamentos. Por isso que tem que concluir, né, esperar concluir todas as rotinas de acumulamento, para daí acionar aqui esse relatório. Então, aqui o relatório de contratos sem acumulamento.
Ele tem praticamente os mesmos parâmetros da rotina de acumulamento e internamente ele vai fazer as mesmas verificações que a rotina de acumulamento, tá? Justamente para procurar se alguma coisa ficou sem processar. Então, aqui eu quero saber se existem contratos sem acumulamento no ano de 2022, no mês de agosto, que é o mês que eu acabei de processar. Você pode colocar aqui de qualquer mês, tá? De qualquer ano, ver se ficou coisa para trás em outros anos, em outros meses. Como eu quero saber de todo o mês de agosto, vou deixar aqui, né, fornecedor de até, Branco AZZ, todos os fornecedores e todos os produtos, e eu quero saber de ambos, tanto nacional como estrangeiro, se alguma coisa ficou para trás, tá? Então, preenchidos os parâmetros, vou escolher em Excel, na minha máquina local, que é ser gravado, e vou colocar aqui qual o caminho na minha máquina e processando. Esse relatório, ele é um pouco demorado, ele demora para concluir todo o processamento, porque realmente ele vai olhar agora contrato por contrato, ver as regras do contrato, vai comparar com as notas, ele faz todo o processo que ele faria no acumulamento, só que agora ele está fazendo de tudo, né? Nacional e estrangeiro, e não importa qual o período de pagamento. Não sei se você reparou, mas lá nos parâmetros eu não informei período, não tem a opção. Deixa eu abrir aqui uma outra instância dele, só para mostrar os parâmetros enquanto ele roda. Não existe nos parâmetros a pergunta de que período de pagamento que eu quero. Então, ele vai buscar de todos os períodos. Então, ele demora mais do que a rotina de acumulamento. Ó, não temos, tá vendo? Se eu quero falar que se eu quero só o semestral, anual, aqui é tudo. Tá? Então, vou cancelar, porque já está rodando. Então, aqui ele vai trazer... Aqui ele está processando de tudo. Então, vai demorar um pouco. Eu vou, então, pausar aqui a gravação e já retomo com vocês a hora que ele concluir e mostro aqui o resultado. Bom, então aqui ele encerrou o processamento. Como eu pedi o relatório em Excel, ele gerou, deixa eu trazer para cá. Então aqui ele me traz a planilha Excel, foi gerada uma planilha, ele mostra os parâmetros que eu coloquei. E aqui na segunda planilha ele traz o resultado. Deixa eu expandir aqui a coluna. Então, aqui ele me trouxe, ó, 6 produtos, né? 6 linhas aqui, produtos e contratos, que não, contratos sem cálculo, em que mês? No mês de agosto de 2022, que era o que eu tinha colocado para rodar. Então, vamos analisar aqui o relatório de casos não processados. Aqui, ele está me trazendo o mesmo produto, esse Fábulas de Isopo. E por que 2 vezes? Porque tem 2 fornecedores aqui, 2 contratos, né? O contrato 3460 e o contrato 3459 amarrado a ele, a esse produto. Então, aqui algumas informações para a gente poder analisar e tentar entender o que aconteceu. São contratos que foram incluídos em 2018, então já faz um bom tempo que esses contratos existem, e aí, o início da vigência deles é 2016. E o que acontece? São contratos quadrimestrais, o período de pagamento, e em real, quer dizer, contratos nacionais. Aqui eu tenho mais outro produto, outro livro, também que se repete, também desses mesmos fornecedores, ó. Também cadastrados na mesma época e também são quadrimestrais. Então, nesse caso, muito provavelmente, eu esqueci de colocar o quadrimestral nacional para processar. Tá? Que situações que podem ocorrer e ficar registro para trás? Deixa eu aumentar um pouco aqui, que eu não sei se está visível para você. Em que circunstâncias que pode ficar coisa para trás, né, sem ter processado? Os 3 principais motivos, né?
Um usuário realmente ter esquecido de colocar para processar, que eu acredito que é o meu caso aqui, desses primeiros, porque são todos quadrimestrais. Eu não me lembro de ter colocado o quadrimestral nacional para rodar, então eu vou fazê-lo agora e processar novamente para conferir. Então, o usuário pode esquecer, então, por isso que é muito importante processar esse relatório ao final de tudo, para ele mostrar o que ficou para trás. O segundo motivo também pode ser que durante o processamento houve uma queda do sistema, a conexão da sua máquina com o servidor do sistema caiu conexão, caiu energia elétrica, então o processamento ele cai pela metade, né, ele é interrompido, então fica processado só o que ele tinha feito até aquele momento, né? Então tudo que ainda faltava acontecer pode ser que não tenha ficado gravado. Então, quando o sistema cai, quando estoura um erro no sistema, que é interrompido o processamento, qualquer interrupção de processamento de qualquer rotina, tem que colocar essa rotina para processar novamente, porque com certeza ficou coisa para trás. O terceiro motivo também pode ser que tudo tenha sido processado, né? O usuário colocou tudo para rodar, mas quando rodou o acumulamento, deu aquela mensagem de inconsistência no final, aquele log que eu mostrei aqui no vídeo para vocês inicialmente, que tem alguns casos que o sistema não processa. E ali ele mostra, ele até manda o e-mail, e ali ele diz o porquê de não ter processado. Então, se quando você processou, apareceu esse log de consistência, é só você verificar lá no log se os casos que ele não processou confere com os casos que estão aparecendo aqui. E aí você sabe o motivo do porquê que não processou, né? E se é possível você corrigir ou não, enfim. Por aquele exemplo que eu tinha mostrado, né? Contrato sem assinatura. Então, assim, vai ficar sem processar mesmo, né? Porque tá sem assinatura. E aí é onde o usuário responsável por esse processo no departamento tem que ter ciência de que quando esse contrato for assinado, precisa vir na rotina de acumulamento e acumular todos os meses retroativos que esse contrato está vigente. Porque o fato de colocar uma assinatura no contrato não faz com que os cálculos sejam realizados de forma automática. O acumulamento ele só é realizado através do acionamento da rotina por algum usuário, de forma manual, não existe processo automático. Então, se todos os motivos de um cálculo não ter sido realizado, quando esses motivos são corrigidos, quando essas inconsistências são corrigidas, o usuário tem que ir no sistema e colocar para calcular, porque ele não vai fazer isso sozinho, ok? Então, eu vou colocar aqui o quadrimestral para rodar e vou depois puxar novamente esse relatório para verificar se essa inconsistência é resolvida. Então, vamos lá em acumulamento, novamente. Então, aqui mantenho os parâmetros, vou colocar aqui, então, que eu quero processar, nacional, né, porque era Brasil quadrimestral. E se eu já tiver processado, não tem problema, eu mandar processar novamente. Ele vai reprocessar. Então, aqui ele concluiu o processamento do quadrimestral. Vamos lá no relatório novamente. Contrato sem acumulamento. Como da primeira vez ele não me trouxe nada que ficou para trás de estrangeiro, só de nacional, então eu vou colocar agora aqui só o nacional para processar mais rápido. Ele não vai verificar mais os estrangeiros, já que a gente sabe que não tem nada de estrangeiro para trás, tá? Planilha, a máquina. Sim.
Então, como eu sei que ele demora, vou pausar novamente aqui o vídeo e já já eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Bom, então aqui ele concluiu o relatório, eu pedi em Excel, vou abrir aqui para você. Então, tá aqui o mesmo relatório. E agora eu coloquei só o nacional, porque só tinham nacionais, né, pendentes. Agora a gente já pode ver que já diminuiu as inconsistências. Então, ó, aquele quadrimestral não trouxe, então realmente eu tinha deixado para trás, sem processar os quadrimestrais nacionais. E ainda ficaram esses dois, que é do mesmo fornecedor, código 2749, que esses dois casos são do semestral nacional e são os casos que apareceram na inconsistência quando eu processei o acumulamento semestral. Deixa eu abrir aqui, eu salvei no PDF aquela inconsistência, ó, tá aqui. Então, aquela hora que eu processei o semestral, o acumulamento do semestral, tinha dado essa inconsistência de que esses dois aqui já possuem contabilização, né? E tinha esses outros dois casos aqui, ó, o produto final 4903837. A gente verificar aqui, ó, 4903837, fornecedor 2749. Então é exatamente esse caso e o 4905893. E aqui também 4905893. Então, esses dois que não foram processados, aqui no relatório, na lista de inconsistência do acumulamento, tem a justificativa. Existe a solicitação de transferência de provisão, então por isso que o sistema não calculou. Ok? Então é isso. Esse foi o processo aí de finalização do acumulamento, né? O que tem que ser feito após o acumulamento e não deixar, não esquecer de processar esse relatório de contrato sem acumulamento e verificar todos os casos e processar novamente, até realmente você ter certeza que tudo foi processado e que não está ficando nada, nenhuma provisão sem geração ficando para trás.